Bom, então bora para mais um aulão e no aulão de hoje a gente vai aprender como colar cílios postiços. Tudo que você precisa saber para finalmente aprender a colar cílios postiços. Sabe aquela regrinha de 30 segundos? Ela não funciona. Porque aqui é maquiagem sem regras, eu vou te mostrar nessa aula como é que você pode colar os cílios da melhor maneira possível, tá? Bora lá! Bom, primeiramente a gente vai falar sobre os produtos que a gente utiliza para colar cílios postiços, tá? Principalmente os tipos de cílio e como ajustar os cílios aí ao tamanho, ao formato do seu olho, beleza? Bom, antes da gente conversar sobre os tipos de cílios, né, os diferentes formatos de cílios, eu quero que você entenda um pouco mais sobre a haste, ou seja, a base dos cílios, aquela base que é aplicada ali, os pelinhos, né, que formam os cílios postiços. Eu quero que você entenda a diferença e qual delas é mais fácil, tá? Eu trouxe até aqui exemplo para você entender melhor sobre haste, base de cílios, tá? Existe a base de cílios pretinha, né, que eu falo que é uma base um pouquinho mais densa, né, ó, tá vendo? E existe a base haste, né, transparente, ó. Não sei se você vai conseguir ver assim, acho que você consegue enxergar melhor, peraí. Pronto, ó. A base transparente, tá? Que é mais ou menos um silicone. E a base preta, que ela é um pouquinho mais densa, tá? E, Carol, qual a diferença? Ela tende a estar presente em cílios mais volumosos. E a haste transparente, ela tende a estar presente em cílios que não são tão volumosos, são mais naturais. Mas existe o quê? Cílios com haste transparente que são super volumosos e também existe cílios de base, né, haste base, que eu gosto de falar, pretinha, que são mais naturais, tá? O que eu recomendo pra você que tá começando? Sempre opte pelo quê? Cílios de base transparente, porque eles são mais flexíveis e vai facilitar na hora da aplicação. A base pretinha, ela não é tão flexível, tá? E você vai ter uma certa dificuldade se você não colocar, por exemplo, a quantidade de cola correta, tá? Ela, por exemplo, por não ser tão flexível, às vezes esse lado aqui tá bem sequinho, né? A parte externa. E aí a parte interna você não colocou tanta cola, até a cola pode estar mais molhada. Aí ela vai ficar descolando e você não tem tanta flexibilidade ali para poder mexer. Então quando você for querer aplicar a parte de dentro, a parte externa pode sair. Então você tem que tomar um certo cuidado. A base flexível, por ser mais fininha também, né? A base transparente, na verdade, por ser mais fininha e ser mais flexível, ela facilita na hora da aplicação, tá? E você também não precisa de tanta cola, ó. Ele é mais fininha, você vai ter aqui uma base, né, menorzinha, mais fininha, então você não precisa colocar tanta cola. Então a cola vai secar mais rápido e você vai ter mais facilidade na hora de aplicar. Se você falar assim pra mim, Carol, não tô achando um cílios de base transparente muito volumoso, porque eu gosto de cílios volumosos. Então o que você pode fazer é o quê? Colocar um cílios em cima do outro, tá? Você pode comprar 2 cílios aí e colocar um em cima do outro, ó, que você vai ter um cílios mais volumoso, tá vendo, ó? Eu tô aqui com 2 cílios. Então, você pode ter essa opção também, porque mesmo assim ela vai ficar uma base, né, uma base fininha e flexível, tá? A base transparente, ela tende a ser mais flexível e facilitar na aplicação. Já decorou? Então, é isso aí. E hoje tem aqueles cílios mink, né, que são cílios aí que ficaram bem famosos, eles são bem volumosos, bem cheios. A maioria desses cílios, eles tendem a ter a base preta e são mais difíceis de colar. Mas, como eu falei, dá pra existir e procurar aí o que tem a base transparente. Se joga do que você mais gosta, mas saiba que a base, né, transparente, base flexível, facilita na hora da aplicação. Bom, e vamos falar então sobre modelo de cílios, tá? Existem vários aí no mercado, mas obviamente que você tem que escolher o que vai de acordo com o seu gosto. Esse é muito volumoso pra mim, esse tem muito cabelinho, esse formato não fica legal, eu não gosto, ou eu gosto mais de cílios assim. Leve em consideração o seu gosto, mas eu vou te dar algumas dicas aqui sobre os tipos de cílio postiço, tá? E eu vou deixar um PDF também lá no grupo do Telegram, que eu vou mostrar tudo que eu falar aqui agora, vai estar uma imagem lá pra você ter como guia na hora de escolher os seus cílios postiços, tá? Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, tá aqui na descrição do vídeo, aqui nos comentários, tá? Só clicar lá e partir pra lá, que é pra você explorar seu potencial, que tem muito conteúdo exclusivo por lá, tá? Não deixa de participar. E também, se você não me segue no Instagram, vai lá seguir que eu tô te esperando, hein? Lá todo dia tem conteúdo assim, ó, de muito valor pra você, tá? Mas é isso então, vou falar um pouquinho mais sobre os tipos de cílio postiço, então pega papel e caneta e anota, tá, mulher? Que agora você vai escolher o cílio certo, vai colar da maneira certa e nunca mais vai errar. É dessa aula em diante que você vai conseguir sair bem cíliuda por aí. Bom, a diferença entre eles é, primeiro, ou ele é muito volumoso ou não. E aí a gente tem diversos formatos, tá? Tem gente que tende a usar os cílios mais volumosos pra noite e o cílio mais menos volumoso, né, pra dia.
dia. Então, o que muda aí nos cílios postiços são o volume. Então, tem os mais volumosos e os menos volumosos. E aí, a gente tem os formatos, né? Ou ele tem os pelinhos cruzados, ou ele tem aqui mais curto e aqui mais longo, ou ele tem aqui mais curto e o meio mais longo. Então, o que muda são o volume, né? O volume, então, ele pode ser mais volumoso ou menos volumoso, e os formatos. E agora eu vou falar pra você um pouquinho mais sobre o formato, tá? O formato que tem aqui mais curtinho, né? A parte interna, né? Interior aqui mais curtinho, a parte inferior mais curtinho, ele tende a ser recomendado para olhos caídos, tá? Porque olhinhos caídos, se você coloca um que é mais curtinho aqui na parte interior e mais longo aqui na parte exterior, ele tende a dar o quê? Uma sensação de volume nessa área, na parte externa, que é onde os seus olhos tendem a ser mais caidinhos. Então, a gente quer levantar esse olhar, né? Se você quiser. Tem que levar em consideração o seu gosto. Então, a gente normalmente quer levantar esse olhar. Então, a gente tende a usar uns cílios que vai dar o quê? Um destaque aqui para a área interna, né? Para a região central dos seus olhos, para poder levantar esses olhos. Você não dá destaque aqui na área externa, que é a areazinha caída, tá? Então, são aqueles cílios que são curtinhos aqui na parte interna e externa, e eles tendem a ser mais volumosos aqui, né? A ser mais comprido na parte interna. Para você que não sabe, é aqueles cílios que faz a meia-lua, né? No caso. Então, ele vai fazer um formato meia-lua ao invés de fazer um formato crescente, que são os mais comuns, né? Que a gente encontra bastante aí no mercado, que é o que faz assim, né? Ele tende a ser menorzinho aqui e mais comprido aqui. Eu gosto bastante também desse formato meia-lua, mas eu gosto muito também desse aqui, que é o crescente. Enfim, depende muito do meu mood do dia aí, tá? Então, a gente tem esse formato, né? Que é curto aqui na parte externa e mais longo no centro do olho. E a gente tem um formato anatômico, que é esse crescente que eu te falei, que ele é mais curtinho aqui na região interna e ele vai ser mais compridinho aqui na região externa. Ele tende a alongar o nosso olhar, tá? Ele tende a abrir o olhar. Por isso que quando a gente às vezes quer um olhar mais marcante, essa é uma boa opção, tá? E eu gosto bastante de aplicar esses cílios também quando eu vou colocar delineado gatinho. Eu acho que o delineado já alonga, então os cílios ele vai estar colaborando com esse efeito, sabe? Então ele tende a alongar o olhar, mas é o que eu falei, quem tem olho caído tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de cílios, tá? E a gente tem, então, os tipos de cerdas, tá? Tem as cerdas que elas são espaçadas e tem as cerdas cruzadas, ou tem as cerdas que são retinhas, né? Que são colocadas assim, ó, só nos cílios, ó. Essa cerda aqui é mais retinha, tá vendo? E essa cerda aqui, ó, são cerdas cruzadas. E, Carol, qual que é a diferença? Bom, cerdas cruzadas, elas tendem a dar um efeito mais natural. Justamente porque por serem colocadas assim, para se misturarem com os seus cílios naturais, né? Com os seus cílios reais. Então, ela acaba aí ficando mais natural, dá um efeito mais legal, tá? De que não tá colocando uns cílios ali dessa maneira. Até mesmo quando você for colocar os cílios mais volumosos, eu recomendo que você procure um por cerdas cruzadas assim, ó. Porque daí você não vai ter aquela diferença, sabe? Se você não passou muita máscara de cílios, vai ficar aquela diferença que os cílios vão ficar perfeitos assim. Os cílios mais naturais tendem a ser assim mesmo, ó, tá? Desse formato aqui. Mas é bacana também, porque esses cílios daí, eles tendem a ser um pouquinho mais compridos até que os de cerda cruzada, tá? Se você for encontrar em haste aqui flexível. Depende muito, tá? Você tem que adaptar aí. Eu acho que também o cerda cruzada, ele marca bastante a região aqui inferior, né? A região perto dos nossos cílios naturais. Então, às vezes, se você não quer essa região mais marcada, os cílios, né, no formato reto aí, ele acaba sendo melhor pra você, tá? Então, você tem que tomar esse certo cuidado. Tem que se adaptar. É isso que eu falo, tem que se adaptar. Mas saiba que o de cerdas cruzadas, ele foi feito pra parecer mais natural, mas dependendo aí dos cílios, não é tanto. Então, vai mais de acordo com o seu gosto, tá? E também tem os cílios de cerdas espaçadas. Ele é como se fosse um zigue-zague, tá? Então, ele tem cerdas, né, compridas e cerdas mais curtas também. E elas são mais espaçadas. Ele é justamente um cílios aí pra dar um efeito mais natural e um alongamento, tá? Muitas vezes a gente não consegue um certo volume com esses cílios. Mas se você aplicar dois, como eu já falei, enfim, dependendo da marca, dá pra conseguir. Mas eu quero que você tenha em mente, então, a base, né, dos cílios. Então, tem a base preta e a base transparente. Vocês já sabem que a base transparente ela é mais flexível. Que existe, então, o formato meia-lua, né, que ele é mais curtinho na parte interna e na parte externa. Que existe o formato crescente anatômico, que é mais curto na parte interna e mais comprido na parte externa. E que existem os cílios espaçados, que existem os cílios de cerdas cruzadas e os cílios de cerdas retas, tá? Vai de acordo com o seu gosto. É o que eu falei, você pode conhecer um pouquinho mais os cílios, mas coloque o tipo de cílios dentro do seu estilo, tá? Isso é muito melhor, isso tá dentro da nossa essência, a gente vai se sentir melhor maquiada com aqueles cílios, tá? E uma coisa que é muito comum acontecer, você vê uma maquiagem, né, de inspiração,
achar lindo os cílios, mas você coloca em você e não gosta. Porque às vezes aquele cílios é muito volumoso pra você, não é o efeito que você esperava. Então é legal você levar em consideração os seus cílios antes de sair comprando, tá? E outra coisa, é importante que você meça os cílios antes de aplicar, tá? Normalmente ele vem bem longo, né? Pra olhos bem longos. O meu olho é bem longo, tá? Ele é grande. Então eu não preciso cortar muito. Mas tem gente que tem um olhinho pequenininho, então tem que tomar um certo cuidado aí na hora de aplicar. Tem que acabar cortando os cílios, sim. Mas eu vou te mostrar como é que você pode colar da melhor maneira possível e não estragar os seus cílios, tá? Porque a gente sabe que cílios tá caro hoje em dia, então não dá pra sair aí cortando cílios e perdendo cílios, né? Bom, pra poder colar os seus cílios da melhor maneira possível, do mesmo tamanho do seu olho, você vai cortar sempre na região externa, tá? Mesmo que ele, ó, o anatômico é fácil de saber onde é a região externa, até, né? Porque ele é mais curto aqui e mais comprido aqui. O outro, ele tem o mesmo formato, mas quando você for cortar o, né, o meia-lua, que eu falei pra você que é curto dentro e curto fora e mais longo aqui no meio, ele tem um formato assim, você não sabe qual que é a parte interna e qual é a parte externa. Então, corta, normalmente na caixinha ele já vem assim, ó. Então, a parte externa provavelmente vai ser essa aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai cortar aquela parte. Então, deixa aquela parte como parte externa. Quando você for devolver os seus cílios ali pra caixinha, tá? Deixa ali certinho onde você cortou pra ser utilizado na parte externa. Se você até quiser anotar com caneta na sua caixinha, tá tudo bem. E antes de falar como você corta, não esquece de guardar a sua caixinha, tá? Não esquece, porque é importante pra você conseguir reutilizar. Eu vou te mostrar ali como cola e tudo mais, né? Questão de passar os cílios, máscara de cílios antes. Mas guardar a sua caixinha mantém o formato dos seus cílios. Porque normalmente quando a gente não guarda ele na caixinha, ele tende a ficar assim, ó. O meu perdeu o formato, tá vendo? Ele ficou reto. E aí ele acaba dificultando um pouco na hora de colar. Então, tirou ali os cílios, coloca ele na caixinha pra você guardar, tá? E pra você poder reutilizar na próxima vez. E aí, quando você for reutilizar, né, você pega da caixinha, tira o excesso de cola com todo o cuidado do mundo, assim, ó. Ó, vai tirando com o seu dedo ali pra você conseguir reutilizar. E se você quiser limpar, passa com um cotonetinho ali também, o demaquilante, tá? Mas guarda a sua caixinha, então, que você comprou os cílios pra manter o formato correto daqueles cílios, tá? Mas voltando, então, à questão de cortar, você vai sempre cortar aqui na parte externa. O que você vai fazer? Antes de cortar pela primeira vez, mede ali, fala, tá, onde é que eu começo a colar? Então, a parte aqui interna dos cílios, né, o início dos cílios, tem que estar no início dos seus cílios natural. Então, onde é que inicia seus cílios natural? Você coloca ali, tá. Putz, tá muito grande, onde é que eu vou cortar? Aqui na parte externa. E quanto? Corta um tufinho aqui, é mais visível, porque esse aqui meu já tá cortado. Tá vendo que tem, ó, vou até descolar aqui, ó. Tem um tufinho aqui, ó. Ó. Eu vou cortar um tufinho, então cortei um tufinho de cabelo, né? Como se fosse só pegar, cortar um tufinho aqui, ó. Vou cortar assim, ó, um tufinho. Aí eu cortei com a tesourinha, eu gosto de cortar com tesourinha de costura, aquela bem pequenininha, sabe? Então eu cortei com a tesourinha, aí eu vou fazer a mesma medida novamente. Vou pegar a parte interna, colocar lá onde inicia meus cílios verdadeiros e medir. Ainda tá muito comprido, corto mais um tufinho, volto e meço, entende? Você tem que ter uma certa paciência pra realmente conseguir encaixar esses cílios aí no seu olho. E sempre corta na parte externa, mede e volta, mede e volta, mede e volta. E coloca, então, o início dos cílios ali junto com o início dos seus cílios naturais, beleza? Bom, agora você já tá entendendo um pouquinho mais sobre formato de cílios, sobre base. Chegou a hora da gente colocar a mão na massa, né? Bora colar os cílios juntos. Eu vou te falar um pouquinho mais sobre cola, se eu coloco, então, a máscara de cílios antes ou depois, né? Bora colocar a mão na massa, vamos lá. Bom, bora colocar a mão na massa então, tá? Eu já passei máscara de cílios e agora você pode se perguntar, Carol, por que passar máscara de cílios antes, né, de colocar os cílios postiços? Porque você pode reaproveitar os seus cílios se você colocar a máscara antes. Tem gente que reaproveita os cílios mesmo passando a máscara depois, mas eu acho que isso acaba danificando os cílios postiços, fica mais difícil ainda de limpar, tá? Se a gente passa a máscara antes, o que a gente precisa pra limpar depois é somente a cola. Então facilita o processo e eu acho que fica mais natural também. Porque daí quando você vai passar a máscara de cílios depois, você pode acabar levantando os cílios, tirando ele do lugar. E se a cola não secou bem, vai fazer aquela melecada toda. Então você garantindo que o seu cílio já esteja com a máscara de cílios antes, fica mais fácil de colar. Você garante que seus cílios fiquem mais limpinho, mais fácil de limpar. E você consegue reutilizar ele até mais vezes, tá? Então, ó, eu já apliquei a máscara de cílios, tá vendo? Nos meus cílios. Então agora
agora partiu aí pro processo de colagem dos cílios postiços, né? Ó, eu vou aplicar os meus cílios, então, de base preta, tá? Porque eu quero uns cílios bem volumosos. Na verdade, aqui são 2 cílios que eu coloquei junto, tá? Vou pegar minha colinha, eu vou usar a cola da Duo, mas pode ser qualquer cola, tá? E agora eu quero falar sobre cola. Sempre prefira cola transparente, tá? A cola preta, ela dificulta o processo de colagem. Ainda mais se você não for colocar um delineado embaixo, alguma coisa do tipo, fica mais difícil ainda na hora de colar. A cola transparente, muitas delas, às vezes até não fica transparente, né? Elas são branquinhas e tendem a ficar transparente quando secam, mas algumas delas ainda não ficam totalmente transparentes. Mas daí, se você tiver feito um delineado, você vem ali com o delineador e dá uma pintadinha. E se não tiver feito delineado, você vem com o seu pincelzinho de sombra e dá uma esfumada ali na região perto dos cílios, tá? Não tem problema, você vai acabar pintando aquela colinha. E por ela ser uma cola de branca transparente, ela não vai estar dando tanto destaque, tá? E fica mais fácil, tá? Porque às vezes, na hora de colar, eu às vezes coloco um pouquinho de cola mais pra cima, né? Você vai mexer um pouquinho nos cílios e isso acaba ficando um pouquinho de cola pra cima ou pra baixo. Então, se você tá com a cola preta, isso pode acabar fazendo meleca e dificultar o processo de colagem, tá? Então tá aqui a minha cola, eu tô usando essa aqui da Duo, tá? Mas eu recomendo essa cola da Duo e também recomendo a cola da Kiss New York, a Stay Strong 48 horas, alguma coisa assim, que ela tem um pincelzinho, até mais fácil de aplicar justamente por ter o pincelzinho. Mas escolha aí a cola da sua preferência, mas eu recomendo que você escolha sempre uma cola transparente. Cola preta só dificulta o processo de colagem de cílios, tá bom? Então, ó, meu cílios tá aqui, eu vou pegar, vou abrir minha cola aqui, tá? Essa cola, eu aperto um pouquinho assim, ó, pra sair um pouquinho, ó, e fica aqui, tá vendo, ó? Aí eu vou pegar os meus cílios e vou, ó, desenhando assim, ó, vou espalhando com muito cuidado. Não precisa aplicar muito, mas também não precisa redicar na quantidade de cola, né, ó. Aplica aí com cuidado, não deixe excesso em nenhuma parte, ou seja, muito aqui, muito lá, pouco no meio. Tenta espalhar aí uniformemente, tá? Ó a quantidade. Não é rediqueza de cola, tá vendo? Mas também não é o excesso que daí eu vou aplicar, ela vai escorrer. E aí eu vou deixar esses cílios secar. Nada de esperar os cílios secar por 30 segundos, 1 minuto. É muito mais que isso, tá? Porque se você esperar apenas 30 segundos, 1 minuto, quando você for aplicar no seu olho, os cílios vai ficar dançando e você vai ter dificuldade, seu olho vai lacrimejar. E a mesma coisa da rediqueza de cola. Se você colocar pouca cola, na hora de colar ali, ela vai estar mais seca, né? Porque a gente vai deixar esperar mais, ela não vai fixar. Então tem que ser uma quantidade razoável aí de cola, tá? De maneira que você consiga garantir a colagem desses cílios. Mas, então, como eu falei, nada de esperar apenas somente, né, 30 segundos. Você vai pegar a dica que eu aprendi até com a Marina, tá? Que é da Vaidade no Pincel, eu adoro ela, sigo ela. Então, o que a gente faz? Pega aí o seu estojinho de pincel, ou pega um pincel e deixa ele em algum estojinho de lápis, qualquer lugar. Esse aqui meu era de lápis, ó, eu transformei em estojinho de pincel. Você vai pegar qualquer um dos seus pincéis de pele, tá? Você vai abrir o pincel assim, ó, levemente. Vai colocar os cílios dentro das cerdas do seu pincel, ó. E aí você volta o pincel ali com muito cuidado, obviamente, né? Pro seu estojinho de lápis, né? Pro seu estojinho de pincel, ó, volta ele ali e deixa o cílio secando. Enquanto esse aqui tá secando, que vai ser o primeiro que a gente vai aplicar, a gente vai aplicar cola no outro cílios, tá? Então o outro tá aqui comigo. Mesmo esqueminha, tem um pouquinho aqui de cola ainda, ó, eu já aplico, tá vendo? Mas, ó, acabou, não tem tanto. Daí eu vou apertar um pouquinho, vou deixar a cola escorrer um pouquinho aqui e vou aplicando, ó. Eu vou virando assim, ó, pra aplicar com cuidado, pra não vir excesso também, ó, tá? Ó, eu vou espalhando com todo o cuidado do mundo. Ó, falta só um pouquinho, que acho que não tem tanto assim. Aí, ó. Construir uma camadinha. Tá vendo? Aqui tá com excessozinho ainda, eu vou tirar aqui o excesso, ó. Eu vou escorrendo assim. Pronto, tá? Então tá aqui. Agora eu vou pegar o outro pincel, ó, o meu pincelzinho remendado. Vou fazer a mesma coisa, vou abrir aqui, ó, e colocar os cílios. Agora eu sei qual pincel eu coloquei primeiro, né? Qual cílios eu coloquei primeiro. Então, eu apliquei cola nesse aqui primeiro. Então, ele tá secando mais rápido, né? Ele vai ser o primeiro a secar. E esse aqui foi o segundo, ele vai ser o segundo a secar. Então, agora vem. Nada de esperar 30 segundos, no mínimo 1 minuto, tá? É óbvio que você vai conhecendo a cola de cílios que você comprou. Por exemplo, a minha, ela vai ficando um pouquinho amarela, tá? Ela não fica transparente. Quando ela tá num ponto, que é que eu falo, ela fica amarelada. A cola da Stay Strong, ela fica mais azulada,
tá? Ela vai ficando um pouquinho azulada antes de ficar transparente. Então, você vai conhecendo a sua cola de cílios. Mas ela tem que estar com a sensação, coloca até na sua mão pra você testar. Ela tem que estar com uma sensação de pegajosa, de fazer assim, ó, tipo um chiclete. Se você colar e ela só encostar assim e sujar a sua mão, ela ainda tá molhada, tá? E a sua cola, quando você for colar, tem que estar quase seca, para os seus cílios não dançar e você não ficar com dificuldade aí no processo, tá? Então, espera secar bem. Eu tô falando aqui com vocês e a minha cola tá ali secando. Então, isso vai dar mais de 1 minuto, tá? Quando você ficar na pressa, isso dificulta. O que eu recomendo fazer é deixar ali, né, desse jeitinho aqui secando. E aí, fazer o lábio. Agora, né, eu poderia desenhar o meu lábio. Eu ainda vou passar batom. Ou colocar um pouquinho mais de blush, contorno, enfim, fazer outra coisa da maquiagem, ou até mesmo fazer outra coisa que eu esteja precisando, arrumar minha bolsa pra sair, colocar as minhas bijuterias, enfim, arranjar outra coisa pra fazer enquanto o cílio está secando. Mas é bom ficar de olho nele pra que ele não seque totalmente, né, fique super seco e aí você não consegue colar, beleza? Processo de colar os cílios. Você vai precisar de uma pinça e da sua mão e de um espelhinho, tá? É muito bacana, sabe esses espelhinhos assim de zoom? Eles ajudam bastante, tá? Porque quando a gente vai fazer uma sombra, até mesmo eu falo que quando a gente vai fazer maquiagem olhando pra cima, o espelho tá embaixo, isso ajuda. Por quê? Porque a gente olha pra baixo, a gente abre a pálpebra. E a mesma coisa com os cílios, você consegue enxergar bem aqui a parte dos seus cílios, rente aos seus cílios, né? Então fica mais fácil, você não fica assim, ó, fazendo assim ou fazendo assim. Você já tá ali com a cabeça posta, tá certinho ali na posição pra você colar. Então, esses espelhinhos assim de mesa, né, ajudam bastante aí no processo de fazer esfumado, até mesmo colagem de cílios, tá? Mas você vai precisar, então, do quê? De uma pinça, simplesmente, tá? De uma pinça dos seus dedos. E não é pinça que é própria pra colar cílios postiço. Aquela pinça, ela só dificulta o processo. Já testei várias até. Aquele formato que elas têm, ela tem uma bundinha aqui, como é que pode ter? É um formatozinho assim, redondo. Aquela pinça, ela só dificulta o processo. Eu tô falando é de pinça normal, pinça de tirar a sobrancelha, pinça de... enfim, pinça, tá? Essa aqui eu peguei no 1,99, foi bem baratinha. Eu peguei comprei uma só pra colar cílios postiços, porque às vezes acaba ficando um pouquinho de cola aqui, eu tenho que até estar limpando e tal. Então eu comprei uma colinha, uma pinça aí pra colar cílios postiços, tá? Mas nada de comprar aquela cola, né? Então, desculpa, aquela pinça que tem aquele formato de cílios postiços. É pinça normal, tá? A gente não tá inventando moda aqui. Então, bora colar, né? Então, ó, vou pegar o primeiro cílios, tá? Que é desse aqui, ó, desse pincel. A cola já tá meio amarelada, tá? A outra ainda tá bem branquinha. Ela já tá mais amareladinha. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas eu consigo ver essa diferença, tá? E, ó, ela não suja tanto a minha mão, tá? Ela já tá mais pegajosa. Mas você não precisa ficar pondo na mão, que às vezes você tira, tá? Mas a cola já tá quase seca. Agora eu vou posicionar, ó. Vou posicionar aqui, tá? Venho certinho, tá. Eu vou primeiro colar a parte do meio do meu olho, tá? Então, ó, posicionei a parte do meio. Tá posicionado. Agora, depois da parte de posicionar os meus cílios aonde eu vou colar a parte externa. Então, ó, aí eu venho com o dedo colando a parte externa, tá? Ó, então eu tô usando o meu dedo. Então eu posicionei ali na parte do meio e tô usando o dedo pra pressionar e colar a parte externa. Agora, com a pinça, eu vou colar a parte interna, ó. Tá vendo? E aí, com a pinça, eu vou aplicando assim, ó. Com o dedo e com a pinça, eu vou aplicando, fazendo força, como se eu estivesse empurrando os cílios naquela região, tá? E aqui, ó, você fala assim, ai, Carol, mas essa parte interna não tá colando. Ó, fica ali, pressionando, ó. Tá vendo que eu tô pressionando com a pinça? Fica ali pressionando até você ver que ele tá estável numa região. O meu colou pra cima demais, então eu trago ele pra baixo, ó. Eu vou trazer ele pra baixo, que eu quero colar ele mais pra baixo, ó. E vou arrumando com a pinça, tá? Ainda eu não junto os cílios natural com os cílios postiços. Você poderia fazer isso ou não, tá? Eu gosto, mas tem que tomar cuidado na hora de retirar no demaquilante. Passa um pouquinho de demaquilante ali com cotonete, tá? Por cima, pra depois tirar seus cílios postiços, pra você não arrancar os seus cílios natural junto, né? Então, ó, tá vendo que eu vou apertando, vou pressionando com o dedo e com a pinça? E a minha cola já tá quase seca, então eu coloquei, ela fixou, tá? Ó, na região certa, tá vendo? Ó, meu cílio já tá colado. Eu vou colar o outro junto com vocês pra vocês entenderem bem. E uma coisa que poderia acontecer é, às vezes, descolar aqui a parte interna, ficar só pra fora. O que que você vai fazer quando descolar? Por isso que eu falo pra ser uma pinça aqui, ó, desse formato, não a pinça de cílios, tá?
Se descolar a parte interna, você vai pegar um pouquinho de cola, tá? Vai colocar aqui na bundinha da sua pinça, tá? Vai colocar aqui um pouquinho de cola assim. E aí você vai vir na parte interna dos seus cílios ali e vai aplicar, tá? Vai aplicar a colinha ali aqui assim, tá? Puxa com a mão um pouquinho, aplica, tá? E deixa secar. Deixa ali os cílios voando um pouquinho. Deixou secar, viu que a cola tá seca? Vem com a pinça e dá apertada de novo. Não precisa desesperar. Essa bundinha da pinça, ela vai servir como pincel pra gente na hora de aplicar os cílios, tá? Aqui também pode ser nessa região externa. Ficou saindo, aplica um pouquinho mais de cola, só na região ali que tá saindo. Deixa secar um pouco, não precisa pegar, aplicar cola e já aplicar, deixa ele dançando um pouco, só toma cuidado. E aí depois você vem e aplica com a mão ou até mesmo com a pinça, tá? Vou pegar aqui o outro, ó. Eu tô aqui falando com vocês e o outro tava ali secando. Acho que deu uns 3 minutos. Tá vendo como demora? Não é pra esperar 30 segundos. É pra esperar a sua cola secar mesmo. E, ó, vou fazer do mesmo jeito, tá? Eu vou vir aqui, ó. Vou posicionei ele no meio, não tá nada bem colado ainda. Aí eu venho, aperto a parte externa, ó, com o dedo. E agora eu venho com a pinça a parte interna, ó. Vou posicionar ali onde eu quero, bem rente aos meus cílios. Ó, posicionei, tá vendo? Eu dou uma olhada, dou uma virada de cabeça. Aqui também eu vejo se não saiu do lugar a hora que eu apliquei a parte interna. Tá vendo, ó? Ó. Então, eu venho aqui, dou uma arrumadinha. Ó. Vou apertando, não, vou pressionando, né, ó, tá vendo? Vou pressionando até eu garantir que ele esteja bem coladinho, ó. Tá vendo só? E, por exemplo, essa aqui ainda tá mais molhada. Essa aqui a cola já tava mais sequinha. Então, eu deixo ali a cola se estabilizar no meu olho, sabe? Esse aqui, se eu quiser juntar, ó, eu já posso, tá? Ó, olha pra baixo, tá? Levanta o queixo, olha pra baixo. Junta os seus cílios com a mão mesmo, tá? Cuidadosamente, tá? Porque os cílios podem sair do lugar. Ó, caiu um pouquinho de máscara de cílios aqui. Ó, eu tô até lacrimejando. Tem que tomar cuidado. Mas essa aqui ainda tá bem seca, então não, tá bem molhada, desculpa. Então eu não vou fazer isso já direto. Eu vou deixar ela secar um pouquinho mais ali, tá? Porque os cílios não saiu do lugar, ele tá certinho, ó. Mas tem o restinho de cola, ó. Mas aqui não ficou, tá vendo? A cola ficou transparente. Mas tem vezes, por exemplo, que o meu cílios tá com um pouco de cola, tá? Ali na rente. A base dele. Então eu gosto de vir com o delineado e dar uma pintadinha, mas toma muito cuidado, tá? Com essa hora de dar uma pintadinha. Quando você for pintar, independente do tipo de delineado que você tenha feito, eu recomendo que você pinte com delineado líquido ou até mesmo com a sombra, ou um delineado em caneta, né? Porque o delineado como é que pode dizer, em gel, em pasta, a pasta pode estar ressecada, daí você pode aplicar força e acabar tirando os cílios do lugar. Então, aplique com algo que seja de leve aplicação, sabe? Que seja fácil de aplicar. Então, você vai vir com delineador líquido ou com delineador em caneta pra poder tirar ali a corzinha da sua cola, tá bom? Ó, já tá mais seco aqui agora, então eu posso apertar, ó, com todo o cuidado do mundo. Ó, dou até uma afirmadinha ali, uma pressionadinha. Aqui também eu garanto que esteja colado. E eu poderia fazer a mesma coisa. Descolou? Coloca aqui a colinha na bundinha da pinça e vou ali e colo, tá? Deu pra entender? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, hein? Olha como fica lindo. Eu amo cílios postiços. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, como eu já disse, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. Então, ó, diquinha, deixa a cola secar mais de 1 minuto, pelo menos, já sabe, né? A cola pode ficar amareladinha ou até azuladinha, você tem que conhecer a sua cola, mas tem que deixar ela secar, tá? Deixa ela ali no pincel e vai fazer suas coisas. Coloca uns cílios do quê? De acordo com o seu estilo e corta ele no formato do seu olho. Dá pra praticar, né? Você já sabe agora como é que faz. Então, vem pro meio, coloca a parte externa e depois a parte interna com a pinça. Já tem algumas diquinhas aqui pra você, ó, começar a treinar e me mandar uma foto bem cilhuda que eu vou adorar ver, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!